E aí, boa noite. Hoje nós estamos aqui com a Mariana, presidente da Atlética de Esporte da INTZ A2E da UF. Certo, Mariana? Isso mesmo. Boa noite. Obrigada pelo convite, primeiramente. É sempre uma honra falar um pouco sobre esporte na faculdade. Muita gente tem dúvida, então eu estou aqui para falar sobre tudo que vocês perguntarem. Estou à disposição. Só para avisar que teve pergunta lá no Instagram, então vou jogar várias perguntas para Legal. você também, tá bom? Então, Tá bom. fica à vontade para se apresentar, fala de você, como é que sua relação lá na UF, né? Fala da Atlética, pode ficar à vontade. Isso não é um quadro de entrevista, de resenha, tá? Para a gente conversar, para a gente se conhecer e para você explanar também o que é o esporte o que é o esporte na universidade. Uhum. Bem, vamos lá. Primeiro, meu nome é Mariana Mota. Eu tenho 21 anos. Eu entrei na UF em 2017. Eu entrei no curso de letras, português e inglês, e estou lá até hoje. Estou no sétimo período, né? Deveria estar no sétimo período, mas está parado por causa dessa quarentena. Eu entrei na UF muito nova, com 17 anos, então foi tudo muito diferente para mim. Então, eu me demorei um pouco para me adaptar a esse ambiente, e o que me fez entrar de verdade na faculdade, me sentir integrado dentro daquele ambiente acadêmico, foi a Atlética. Eu entrei na Atlética no meu segundo semestre, e foi assim, meio que do nada, né? Porque eu gostava muito de games, sempre gostei muito de games desde criança. Então eu entrei na UF e falei, pô, tá, não vou querer entrar numa Atlética tradicional. Meu curso mesmo não tem Atlética, lá na Letras UF não tem Atlética, mas tem a CLUF, né? Tem outros programas assim. Mas eu nunca tive vontade de entrar numa Atlética tradicional, até porque eu não jogava. Eu jogava só por brincadeira, né? Tipo, handball e tudo mais, mas o que eu gostava mesmo de jogar era League of Legends, né? Tipo, a parte mais de esportes eletrônicos. E aí eu conheci a 2E, e eu não fundei a 2E, todo mundo que pergunta, eu falo que não, porque ela foi fundada em 2016. Eu entrei em 2017.2. E eu entrei, assim, conheci por causa de um amigo meu, e eu falei, caramba, tipo, tem uma atlética só de esporte eletrônico, coisa diferente, né? Porque os esportes, muitas vezes, as pessoas acham, pessoas mais velhas até, acham que não é esporte. Então, você ter uma atlética de esportes é muito incrível. Porque além de falar, cara, a gente é esporte, a gente se organiza para jogar campeonato. E quando eu não conhecia de campeonato, eu não sabia o que estava rolando nesse cenário, né? Eu não sabia quão grande era. Eu entrei, assim, para trabalhar na parte de comunicação, eu não entrei para jogando, mas eu trabalhava na parte de comunicação, que era o que eu mais gostava, né? E que também combinava um pouco com o meu curso. E desde então eu tô lá, e agora eu sou presidente, mas foi muitas histórias desde então, assim. Muita gente pergunta, mas como é que funciona a sua atlética? Ela é bem diferente no sentido da... Até mesmo você falou que era de turismo, é muito diferente como funcionam as duas atléticas, mas ao mesmo tempo são duas atléticas. Mas como assim? A gente não é vinculado a um curso, o que é bom e ruim dentro da UF, especificamente, né, que eu posso falar. A gente também a gente abraça todos os polos, todos os cursos da UF. Então, eu tenho jogador que é de Niterói, cursa Geofísica, mas eu tenho jogador de Petrópolis, sabe? Então, é muito legal como a gente funciona online, né? Até mesmo nesse período de quarentena, tipo, a gente não mudou muita coisa. As únicas atléticas que não mudaram foram a de esporte, né? Assim, o pessoal está Exatamente. tentando se adaptar aí com exercícios e tudo mais, mas o esporte tá tendo campeonatos, mesmo que campeonatos menores, né? Não sei como está o cenário, mas eu tenho visto algumas coisas e tá normal, o fluxo tá normal para vocês, né? Sim, sim. Até um episódio um pouco engraçado, porque eu represento a parte de esportes, né? Eu, a 2E, eu digo, né? A gente representa a parte de esportes dentro da CLUF. Então, a gente foi fazer uma reunião um mês atrás, e aí a galera do futebol falando, mas a gente não tá conseguindo treinar, a gente não tem como jogar. Aí eu falei, gente, aqui continua normal, a gente sempre jogou Tem que online, seguir, sempre conversou exatamente. online. Então, a gente fala que até que é o único esporte possível nessa quarentena, né? Então, Verdade. falar sobre esportes nesse momento está muito, muito em pauta. É bem E legal. esse tipo de espaço é muito legal, até porque muitas atléticas, que a gente fala de tradicionais, né? Tradicionais no sentido que tem futebol, vôlei, basquete e tal.
E aí fala, cara, como é que você faz um time de League of Legends? O que é League of Legends? Como é que joga FIFA? O que é um campeonato de FIFA? Então, tem muitos tipos de assunto vem surgindo e eu adoro falar sobre isso, né? Então, é meio que minha praia. E aí é muito legal ver isso dentro do cenário, dentro do meio acadêmico, primeiramente, e é muito bom pro cenário tanto das atléticas em geral, que conseguem, né, tipo, manter seus projetos. É um projeto fundamental ter uma atlética, né, de promoção do esporte, aquela coisa toda. Para E aí é uma organização. forma de aumentar, né, a atlética e tudo mais. E aí isso também é muito bom para os dois lados, tanto para a gente, que é dos esportes, né, que tem todo um circuito universitário por trás, e tanto para vocês, né, que eu digo de atlética tradicional. É. E as equipes da UF são de quais modalidades, né? Vamos tratar como modalidade. Vocês tratam como modalidade, não, né? Sim, Com é modalidade mesmo. modalidade, sim, É. cada jogo é uma modalidade. A gente tem o League of Legends, que eu falo que é o mais conhecido, assim, né, tipo... Uhum. É o carro-chefe de vocês? Não? Sim, sim. É como se fosse, talvez, o futebol, Uhum. numa atlética tradicional, talvez. A gente tem o League of Legends nessa pegada. A gente tem o Dota, que é um outro tipo de MOBA. MOBA são tipos de jogos, assim, então LoL e Dota. Aí tem os jogos de Vai tiro. usando o dicionário quando você Eu vou for tentar fazer uma analogia. também, porque muito provavelmente não só eu seja leigo que está assistindo esse vídeo também pode não conhecer. Então, vai usando aí o dicionário Pode deixar. automático. Então eu tenho os jogos de tiro também, que é o Counter-Strike, né? Que é o famoso CS. Tem agora algumas modalidades, tipo Rainbow Six, que é um jogo menos conhecido, só que é tão grande quanto. Tem o Overwatch também, que é uma modalidade de jogo de tiro também um pouco menos famosa, porque ela é um jogo pago, então não tem essa questão, né? Modalidade que o jogo é pago, Limita, por né? exemplo. Sim, para jogar o Overwatch tem que pagar, tipo, na época que eu comprei R$250. Então, assim, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de modalidade, mas aqui na Atlético, pelo menos, tem um time e tudo mais. Tem o Free Fire, que, né, todo mundo conhece hoje em dia. Aqui já são uma modalidade mais de Battle Royale, né? O que é o Battle Royale? O Battle Royale é um jogo que são 100 pessoas dentro de uma partida e então tem só sobrevive um no final. Então, tipo, é um jogo muito mais dinâmico, muito mais divertido de ver do que um League of Legends, que pode ser um jogo muito parado, às vezes, né? Aí tem o jogo de futebol, que é o FIFA, né? Todo mundo, pelo menos alguém já ouviu falar, jogar o FIFA no churrasquinho lá no domingo. Sempre tem. E aí tem outros jogos de carta também, que são bem famosos no nosso meio, aí já não entra muito né, na pauta, né? Jogos tipo Clash Royale, Hearthstone, agora tem o Lies of Runeterra, que é do mesmo universo do League of Legends, então por isso que tá meio famoso. Mas são modalidades de diversas maneiras, né? Como eu falei. Então, tipo, abraça todo tipo de jogador. Desde o jogador que quer lá, tipo, dar tiro, porrada e bomba no CS, e o jogador mais estratégico, que vai jogar um jogo de carta, vai jogar um jogo de MOBA. Então, é muito legal abraçar esse tipo de coisa, porque dentro dos esportes tem diferença de jogadores, né? É um jogo mais parado, é um jogo mais estratégico, é um jogo mais corrido, é mais dinâmico. Então, se você assiste uma partida de Hearthstone, hoje você fica, caramba, se você não gosta desse tipo de jogo, você quase a gente dorme. Mas é um jogo muito legal de ver, porque a pessoa tipo, é muito inteligente nas jogadas e tudo mais. Mas se você quer ver um Counter-Strike, você não vai parar de jeito nenhum. Você vai ficar lá vendo Ação. É igual filme, né? Sim. No filme você tem questão de estilo, né? Uhum. É bem eclético pelo que você está falando, assim, a equipe a equipe de esporte, então ele tem diversas modalidades como uma atlética tradicional, né? Sim. E aí, Uhum. às vezes você faz parte de uma atlética, mas você não, sei lá, eu era multiatleta, mas sei lá, tem gente que joga futebol, mas não joga handebol, não joga vôlei, né? Uhum. Então, acaba sendo ter essa coisa parecida, né? Bem legal. E os Uhum. Sim. cursos que acho que provavelmente pode ser que você não lembre de cabeça, mas assim, os cursos do pessoal que faz parte das equipes. São quantos alunos que fazem parte da equipe hoje? Então, Peguei atualmente eu pesado. trabalho com 95 jogadores. Caramba, Então, eu não lembro o curso de todo mundo. bastante força. Mas já adianto que ciência da computação e engenharia estão em peso, né? Tá Até todo porque mundo. é um curso muito que é muito
meio que um estereótipo até, né? Por exemplo, a pessoa que joga computação vai jogar esporte eletrônico. Aí a pessoa me pergunta, você faz o quê? Faz ciência da computação? Não, eu faço letras. Então a pessoa fica tipo, como assim você faz letras, Você sabe? tá fora da curva. É... Mas então, como eu tenho 95 jogadores, como eu falei, a gente abraça qualquer curso da UF. Então, se você é de matemática, quer jogar pela gente, você pode vir. Você pode fazer seletiva, pode participar. Mas aí também, você pode ser lá de Angra dos Reis, né? Lá do campus da UF de Angra dos Reis. Você também pode participar. Porque todo o nosso processo, nossos jogos, a maioria, pelo menos, é online, né? Tipo, tirando alguns eventos, que a gente também faz eventos, a gente faz alguns encontros de integração, né? Porque é importante. E também tem alguns campeonatos que são presenciais, né? Que a gente viaja, assim como vocês também viajam para o Interenge, para o Jux. A gente também viaja para a Liga Universitária de Esportes. Geralmente é lá no interior dos Minas, lá na Inatel, no Instituto Nacional de Telecomunicações. E é muito legal, porque são poucos momentos que a gente passa junto, então, tipo, acaba sendo muito, muito divertido. E a maioria dos finais são presenciais também, em alguns grandes eventos. Por exemplo, a gente chegou na final do PES, que é um jogo de futebol também, foi lá na Comic Con, que é um grande evento, tipo, nerd, geek, então todo mundo Todo mundo tinha essa vai, né? ambição de jogar lá no palco da Comic Con e tal. É muito interessante isso, até legal pro esporte universitário em geral, né? Porque hoje a gente tá jogando na stream, né? A gente fala que na transmissão da Ubisoft, que a Ubisoft é uma dona do jogo do Rainbow Six, que eu comentei. E tem, tipo, 500 pessoas assistindo. Cara, quantas vezes você já viu 500 pessoas parando para assistir um jogo universitário? Tipo, é muito, muito raro até. Então, a gente também dá esse impulsionamento pro... Cara, o esporte universitário no Brasil, ele é de qualidade, mas também não é tão investido quanto deveria ser, né? Então, a gente também faz essa frente pelo esporte universitário em geral. Tem um potencial, mas não tem ainda alguém olhando. Vai caminhando a passos bem devagar, mas o potencial é enorme, né? Porque assim como tem nas atléticas tradicionais, gente, se pudesse ser profissional, teria capacidade. Com vocês também é a mesma coisa. Acho que se tivesse uma estrutura melhor, um incentivo maior, até mesmo uma divulgação. E esse é o trabalho que a gente está tentando fazer aqui no canal, de divulgação dos universitários, porque a gente trabalha pra caramba. E aí, depois a gente vai até falar nisso, sobre as dificuldades que nós temos. E se a gente trabalha pra caramba e ninguém olha o trabalho que a gente tem. Acho que sempre vai ser uma brincadeira, né? Você ser presidente de atlética, mas aí tá curtindo. Tem muitas histórias engraçadas por causa disso. É verdade. Como eu comentei, né? Além de a gente ter a nossa parte de jogadores, de disputar campeonato, a gente também tem a nossa parte de staff, que a gente promove eventos, a gente faz trabalho de social media, de design, tem toda uma estrutura de uma organização por trás. Aí teve uma vez que a gente foi fazer um evento acadêmico, que a gente fez um evento em 2018 sobre esportes mesmo, tipo, falar sobre esportes no meio acadêmico. E a gente foi lá no auditório da computação, reservar o auditório. Aí o homem lá que atendeu a gente falou assim, mas vocês são de quê? Vocês são de empresa júnior? Eu falei, não, a gente é de Atlética. Ele olhou, tipo, Atlética? Vocês não vão beber lá dentro, não, né? Eu fiquei, não, é um evento acadêmico. Tipo, tem esse pouco de estereótipo do nome Atlético até. Que é, tipo, sinônimo de bagunça, de festa, vocês vão beber dentro do auditório. Tipo, a gente teve que explicar pra pessoa. A gente teve que explicar o que é nossa Atlética, explicar o que é esporte. Então, a gente tem 2 trabalhos aí, né? Tem que explicar 2 vezes, né? No final, aconteceu tudo bem, tudo certo, mas né? foi um momento engraçado que aconteceu. A dificuldade é muito grande, né, cara? Enfim, imagino que para vocês ainda é mais complicado, porque ainda tem a questão do esporte não ser considerado, para quem é de fora, esporte, né? E tem toda essa discussão, essa briga, né? Sim. De conceito, né? Eu vou falar um pouquinho de... Pode falar. Pode falar. Olha, só comentando, eu já tive que ouvir assim, não é esporte porque eu não transpiro. Eu fiquei, cara, isso não define o que é esporte, sabe? É uma discussão bem mais profunda do que isso. Enfim. E em relação e essa parceria com a NTZ, como que surgiu?
Eles procuraram vocês? Ou como é que foi o pontapé inicial para essa parceria? De eles chegarem até vocês ou vocês chegarem até eles e, né, dar Uhum. esse boom um surgimento de uma nova equipe, né? Uhum. Então, só para explicar o que é INTZ, né? Às vezes a É pessoa que está isso, assistindo a gente sim. não sabe. Ah, é A verdade. INTZ, ele é um time, é um clube profissional de esporte eletrônico. Então, é um clube que só tem modalidade de esportes, só que profissional. E é um clube situado em São Paulo. Então, a gente é do Rio e são de São Paulo. Como que isso funciona? Como eu falei, como a nossa comunicação, nossos processos todos online, esse tipo de coisa ultrapassa qualquer barreira, qualquer limite geográfico. Então, como que aconteceu? Eu e o meus vice-presidentes, né? Eu tenho 2 vice-presidentes, também é uma coisa diferente de atlética, né? A gente estava no evento de networking e tudo mais, então a gente estava lá para vender nosso peixe, praticamente. E aí a gente conheceu o dono da INTZ lá. Na época, até engraçado que eu não conhecia quem era o dono da INTZ, eu não sabia quem ele era. E aí o João, que é meu vice-presidente, estava conversando com ele, trocando uma ideia, e eu cheguei, tipo, para conversar. Ele falou assim, então, esse aqui é o Lucas, é o dono da NTZ, ele tá querendo saber um pouco mais sobre a gente. E a gente falou, a gente funciona assim, a gente é um time universitário, a gente é da UF, a gente é de Niterói, a gente tem modalidades tal, 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 a gente trabalha com tantos jogadores. Ele ficou tipo, interessante, mas eu já conheço vocês. A gente ficou tipo, como Como assim? Você já assim? conhece a gente? Sabe você fica meio que em choque, assim. Ah, Aí ele falou que já tinha visto nossa página, já tinha conhecido nosso Instagram e tipo, a legal. gente ficou, caramba. É que na época eles estavam procurando um time universitário para apadrinhar, né, para apoiar. E aí, Uhum, como a gente é dono da maior página de atlética dentro do meio dos esportes. Então, tipo, a gente é bem grandinho no nosso meio. E uhum. aí, eles conheceram a gente lá. Trocando aquela ideia, e aí a gente falou assim, daqui a 2 semanas tipo, a gente entra em contato com vocês. E, enfim, a gente ficou meio, ok, vai acontecer ou não, né? A gente ficou naquela dúvida. Até que chegou o e-mail lá do gerente comercial na época, mandando um e-mail falando, vamos marcar uma call pra conversar. E a gente falou, caramba, tá acontecendo, vamos lá. Aí, O desde coração então, a gente foi conversando. chega a Chegou palpitar, a coisa né? mais rápida. Isso foi em junho de 2019, foi ano 19. passado. E essa call aconteceu, tipo, em agosto, por aí. Em setembro, a gente viajou para São Paulo para fechar o acordo e fazer acontecer. Aí depois até teve uma questão burocrática junto com a UF, né? Porque a gente ia se ligar a uma empresa privada e É. só que a gente levava o nome da UF, tanto que nosso nome antes era A2E UF. Uhum. Até os bichos no casaco aqui. E aí quando a gente se juntou a NTZ, a gente tirou o UF do nome porque podia dar problema, né? De ter a UF e uma empresa ligada, enfim. Aí a gente fez esse anúncio em dezembro, que foi na Comic Con, que a gente viajou, quis jogar na final lá. E foi muito legal, porque foi meio que inédito, né? Tem alguns times profissionais que apadrinham atléticos de esportes, mas a INTZ ela tem tipo uma relevância internacional até. Então foi Sim, tipo, sim. caramba, tipo, o cenário universitário inteiro parou e falou, caraca, ok. Agora é a hora do universitário explodir e fazer acontecer. É como se fosse E um time grande de futebol, por exemplo, porque é para facilitar, né? Um time grande de uhum, futebol fazer uma parceria com o Atlético e dar toda a estrutura sim. de tudo, né? Para poder, de treino, de preparação física para essa Atlética, né? Então, bem, a gente É bem consigo essa alcançar analogia mesmo. um pouco isso, é bem, bem interessante mesmo. A E gente aí recebe você, apoio técnico. O meu time treina com os treinadores da NTZ, que é um treinador profissional e tudo mais. Então, tem toda essa questão de estrutura. E além de mídia, de marketing também, que eles dão bastante apoio, a gente também tem acesso ao QG, né, que eles falam, que é o centro de treinamento deles lá em São Paulo. Não, se a gente tiver final presencial, sempre tem. A gente pode ter acesso lá aos melhores, nos enfim, treinos, melhores equipamentos e tudo mais. Então, é um tipo de coisa que melhora muito o nível. A gente também, tipo, a gente cresceu muito em questão de nível, de profissionalismo mesmo. Então, esse tipo de coisa dá um gás a mais, sabe, no cenário universitário. pô, é verdade. E até mesmo a relevância, né, acelera o processo, né? Uhum, sim. Esse tipo de parceria, né? Em relação o desempenho de vocês nos campeonatos, assim, até onde você não precisa ser
após a parceria, mas no histórico da A2Z, os títulos, o desempenho de vocês nos campeonatos, como é que é esse histórico? Vamos lá, acho que atualmente meu carro-chefe é o League of Legends, não só porque é a modalidade mais popular, mas que meu time é o tipo, top 4 do Brasil. E a gente sempre fala, né, que o top 4 é das 4 federais, que é a da UFBC, da UFSCar, que é de São Carlos, a UFRJ e a UF. Aí são sempre nós 4 disputando lá quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro. Então, a gente meio que Quadrado divide lá o mágico. pódio. Geralmente a gente já foi campeão de Hearthstone, que é a modalidade de jogos de cartas, já foi campeão de LoL, inclusive campeão de LoL do Junfre, que é os Jogos Universitários de Friburgo, que a Friburgo. gente jogou pela Celeuf. A Celeuf Legal. pegou emprestado o meu time, eles jogaram meio camuflados, mas todo mundo era da 2E, era um time que treinava junto. Foi meu time Academy, inclusive, que foi o time reserva, né, que a gente fala. Foram campeões invictos, então foi maravilhosa a campanha deles. O TUES, que é o torneio universitário de esportes, que é o maior. Passa até na Globo, inclusive, as finais passam na Globo. A gente foi campeão de PES na Comic Con, lá que eu comentei. A gente chegou até as quartas de finais do League of Legends, que foi um torneio longo, foi um semestre inteiro, então foi uma campanha muito emocionante de assistir também. E foi campeão, de CS já, então, tem título, todo mundo tem um títulozinho ali pra ostentar. Ainda não fomos campeões de algumas modalidades, em breve seremos. Nem tudo é perfeito, então, vai ficar, tudo tem seu tempo, né? Sim, com certeza. Então, acho que a parte mais legal também é quando a gente sempre chega muito longe. A gente nunca fica menos de quartas de final, sabe? Então, semifinal já é meio que certo. Eu tenho, a gente ter esse tipo de desempenho dentro de um cenário de 160 atléticas é, muito, muito relevante até. Não, demais. Então, é muito orgulho dessa equipe. Não podia ser diferente, né? Né? E como é que foi? Claro que você não estava ainda na Atlética, mas assim, do que você sabe, como que foi a receptividade da UF na construção da Atlética? Eu lembro que cheguei a comentar com você que provavelmente foi a primeira reunião que a 2E teve com a reitoria, e a gente estava presente, a gente estava pedindo algumas coisas, né? As atléticas estavam solicitando uma melhor estrutura, um maior apoio da reitoria lá na UF, para tudo, né, que a gente precisava. E vocês chegaram solicitando isso, se apresentaram e tudo mais. E aí, desse ponto, do que você sabe, que foi passado para você, desse ponto de vocês fazerem a solicitação e chegarem em 2019 antes dessa parceria com a INTZ. Como é que foi esse processo junto à UF? Gente, a junto à UF, no começo, como eu falei, eu não fui fundadora, não estava presente, mas o que me falaram foi, assim, a UF, ela por si só, ela já não tem muito aquele tipo de apoio muito forte para esporte. Então, para a gente não foi muito diferente nessa questão. A gente tem umas peculiaridades muito grandes que a gente precisa de um... Por exemplo, cara, para uma atlética de esportes treinar, ela precisa ter no mínimo 12 computadores. Então, é muito difícil, é muito dinheiro, é muito, muito investimento. Então, tipo de coisa a gente nem esperou da UF, sabe? Porque é uma coisa muito difícil de conseguir. Mas ter um espacinho da gente na UF foi pedido, sim. Foi tipo, cara, precisa ter uma sala, né? Guardar nossas coisas. Coisa de atlética mesmo, que a gente vende casaco, a gente vende uniforme, tem que ter coisa pra guardar. A maioria fica aqui em casa. Eu tava no meu quarto depósito. Imagino como é que seja. Então, aí muitas os troféus caixas, aqui, né? não fica... Tem que ficar, mais exposto e tudo mais. A gente pediu isso na época. A UF, enfim, ela nunca... desde eu falando, eu como já gestora da Atlética desde 2019. Ela nunca negou nada, assim. Tudo que eu pedi, eles sempre correram atrás de me ajudar. Principalmente a Nelma, da Prograde. Nelma maravilhosa. Fazer um coração para ela aqui, porque tem que... S2 Nelma. A Nelma é Cara, sensacional. então, no começo, em questão de atlética, teve algumas atléticas até que falaram assim, cara, vocês não tem que usar o nome Atlética, vocês não são esporte, vocês são só videogame.
ok, você não é Tá você que tem que bom, falar isso, né? vamos lá. A gente só falou, tipo, ok, cara, obrigada pelo feedback e seguimos nossa vida também até hoje. Mas de apoio institucional da UF, a gente não tem nada a reclamar, inclusive eu chego lá, bato na portinha da Prograde, eu sou a menina dos games, então Já eu tá tenho esse conhecida, diálogo né? aberto. Pois é, a Nelma fica lá, tipo, eu posto coisas atrás que ela manda lá, parabéns. Teve até uma coisa legal que aconteceu, que a gente sempre é convidado a participar do acolhimento estudantil, né? A gente sempre Sim. tá lá falando da gente. A gente foi chamado para participar da semana acadêmica, então foi até legal que tipo, a Nelma tipo, puxou lá o cabo de internet e botar na quadra da UF pra gente fazer um torneiozinho de duelo, né? De League of Legends, então foi tipo, muito legal isso. A internet estava funcionando, então tipo, a gente ficou, caraca, Ainda achei que só ia falar que tem, mas estava funcionando muito boa ainda. Então o evento foi muito legal, esse tipo de coisa da UF é muito interessante de fazer. Acho que a gente pegou uma época também um pouco ruim da UF em questão de auxílio para ônibus, para levar para jogos e tal. A gente não teve esse tipo de apoio, não porque a gente é de esportes, mas porque a UF inteira estava passando todo um processo pois de é. corte de gastos, de custos e tal. Sempre foi muito Então a gente difícil, sofreu isso né? também. Sempre foi muito Exatamente. difícil. Ainda mais porque o boom das atléticas ocorreu em 2014. Então, de 2014 até 2018, surgiram muitas atléticas. Eu lembro que em um ano surgiram de 15 a 20 atléticas na UF. Sim, surgiu diversas. Se eu for contar aqui, numerar aqui, porque estavam começando a surgir os jogos universitários, né? E aí vocês aproveitaram também em 2016. Vocês são de. Você Uhum. sabe a data de fundação? 13 de julho. 13 de julho. Eu lembrava que era em julho porque é perto do meu aniversário. Então, quando vamos comemorar o aniversário juntos, mês que Aniversário vem. online, É vai ter web verdade. festinha. Então, até para os jogos das atléticas tradicionais, né, ficou muito difícil. Então, as atléticas pararam de viajar com ônibus da UF, por exemplo, e começaram a contratar ônibus nessa época. Então, foi bem difícil pegar Sim. realmente o que você está falando de não só de controle, diminuição de investimento, mas também do crescimento das atléticas. Tinha muita gente para pouca estrutura. Sim. Então, atléticas não treinavam, não tinham quadras e tudo mais, mas enfim, o papo não é esse, é Eu esporte. também sou um pouco integrada da parte tradicional, assim, porque eu sempre invado alguma assembleia e fico lá escutando, só para eu entender o que está acontecendo dentro da UF de questão de atléticas. Mas a gente, até dentro da UF, a gente é bem unido até, assim, porque tem um grupo lá e a galera, cara, precisando de ônibus, precisa de um ônibus. É, 90 pessoas mandam contato lá de alguém para alugar ônibus, então tá sempre se ajudando. é verdade. Tipo, a gente vira como pode, né? Sempre foi muito nós por nós, inclusive a gente dos esportes. A gente tem esse auxílio externo que ajuda, tipo, sim, sabe? Até tira um pouco da dependência da UF em si, mas é sempre legal ter, tipo, esse contato mais institucional já, junto à UF. Até porque a gente joga pela UF, né? Tipo, hoje a gente não carrega o nome, mas a gente carrega no coração e todo mundo, cara, vocês são de onde? A gente fala, a gente é da UF, cara, a gente é lá de Niterói. Então, é esse orgulhozinho. Verdade. Em relação, você comentou, mas para a gente tentar aumentar assim, o leque, né, dos maiores adversários que vocês têm hoje, além das universidades federais que você comentou, quem é a pedra no sapato aí que de vez em quando vocês olham e eita, o bicho vai pegar Cara, de aqui. rivalidade mais gostosa, assim, que fala, caraca, a gente ganhou da UFRJ, velho. É sempre muito bom, né? Muito A legal. UF e a Isso é UFRJ é tradicional, uma né? briga eterna. Então a gente Legal. também tem a UFRJ como rivalidade, mas a nossa maior pedra no sapato é a UFSCar. Buscar. Então é um time que bate muito de frente e tal. A gente é muito chato, muito chato. Quando cai no nosso chaveamento, a gente fica, putz, Podia ser mais podia pra ser outra frente, mão. né? Podia ser na final. Nossa, e geralmente as finais, a gente jogou contra a Fire, a UFSCar Fire, né, que é a Atlética de Uhum. Esportes da UFSCar. A gente jogou contra elas na final do Jubes, inclusive, e foi tipo um jogo maravilhoso e tal. É sempre muito emocionante, né? Então é um jogo gostoso de assistir.
Não é aquele De jogo que você jogar, fala, né? tá bom, a gente vai ganhar fácil. Não, é tipo um jogo, caraca, o que que vai acontecer? Tá certo. E aí, a gente comentou anteriormente, e aí você falou que é gostoso ganhar e tudo mais, não sei o quê. Em relação às dificuldades, né? E aí, eu queria falar no sentido de você ser presidente de atlética, né? Você fala assim, sobre as dificuldades de ser atlética, de conseguir um contato, de conseguir lugar para treinar, o início difícil, porque eu olhar assim, pô, o que é atlética? E acontece. Com vocês provavelmente não, porque geralmente acontece essa rejeição quando tem diretório acadêmico, centro acadêmico e tem um Uhum. histórico sobre atlética, né? Então, a dificuldade de ser atlética, qual que você tem aí de para olhar assim, Ah, caramba, cara, isso foi difícil, assim, falar que é de atlética, diversos fatores, assim, como eu até falei, né, sobre o estereótipo de ser atlética e ser considerada bagunça hobby. Não é um hobby, sabe? Tipo, quando a gente entra para ser diretor, presidente, ou até mesmo entrar para jogar no Atlético, é um compromisso que você assume que é, tipo, é extra faculdade. Você bota aquilo tanto no currículo, porque é um trabalho, assim, eu é um boto. trabalho sério, é um Eu trabalho boto no pesado meu. muitas vezes. Eu boto também, inclusive, todo esse trabalho que eu faço na A2E é, tipo, muito bem reconhecido e tudo mais. Mas acho que a maior dificuldade é você ter que lidar com a faculdade em si. Acho que meus jogadores, eles até sabem lidar bem, só que é muito difícil você, tipo, conciliar, por exemplo, a época de prova. Aí a pessoa fala, caraca, eu tenho que parar para estudar, então eu vou treinar. Aí você começa a perder o controle do seu planejamento. Aí você tem que parar e conversar, falar, cara, não é assim, você tem que se organizar. Então passa muito por isso, sobre a faculdade pesar muitas vezes, ainda mais federal, né? Tipo, que acaba, tem alguns cursos que são absurdamente Pesado. difíceis e pesados, então tem essa questão. Tem muita questão de logística até, porque, por exemplo, é contato com o fornecedor, aí vai contato com a pessoa que comprou, aí a pessoa, tipo, geralmente a gente que é meio que espalhada, aí vai, manda pro correio, dá problema no correio, dá uma dor de cabeçazinha, De cabeça. mas no final a gente gosta. Acho que até mesmo um pouco do preconceito por ser esportes, né? Acho que eu nunca liguei tanto, assim, tipo, quando a pessoa fala, você é de atlética, de atléticazinha de joguinho, eu falo, tá, cara, tipo, ok. Eu não dou muita bola, mas quando vinha muito da minha família, quando eu assumi a presidência, eles ficavam muito, tá, você tá na faculdade pra estudar, não pra ficar jogando videogame. Eu falo, não é assim, eu não fico jogando videogame o dia inteiro e esqueço da faculdade. A gente tem muita conversa, muito conflito que tem que resolver, mas hoje são mais de boa. Então, as únicas opiniões que eu mesmo ligo são da minha família e eu já estou bem resolvida nessa questão. Uhum. Mas sobre o dia a dia da Atlética, acho que é mais a questão de conciliar, dos jogadores aprenderem a conciliar, logística, que também que dá uma dor de cabeçazinha. E de resto, acho que assim, eu nunca passei por um machismo assim, escancarado, nunca alguém virou e falou assim, você não devia estar aí, ainda bem, acho que eu vou até um pouco de sorte. É. E também dentro da Atlética, da minha Atlética, ela é muito, muito diversificada nesse sentido. Então, tipo, eu tenho mulheres em todas as modalidades, eu tenho, tipo, negros, eu tenho gays, eu tenho travestis. Então, tipo, esse tipo de coisa é meio que inaceitável, até mesmo impensável dentro daqui. Então, é muito legal falar sobre isso, sobre essa diversificação de pessoas e gêneros. E acho que a dificuldade maior, acho que é essa questão de ser levada a sério. Uhum. E enfim, coisas do dia a dia que a gente tem que passar. Eu levantei essa bola de dificuldade justamente para tratar de atlética, e falar de preconceito, né, em relação a ser atlética, a ser Uhum. esporte e ser mulher dirigindo, né, comandando 95 pessoas, né? Então, assim, Mais até. é uma Tem o dificuldade, staff. mais os staffs. É uma dificuldade tripla, né, na verdade. Eu, apesar de não ser familiarizado com o esporte, né, eu sou curioso, né? Então, eu comecei a assistir um canal que é do Flow Podcast, não sei se você, com o Monark, com o Igor, Sim. Uhum. eu assisto de vez em quando, eu dou uma assistida, e eles são necessariamente eles são gamers, né? E eles falam das dificuldades, porque
Hoje o esporte é o que é, porque lá atrás, 2010, 2009, sei lá, alguém bateu o pé e falou assim, ó, isso aqui vai ter um futuro lá na frente, e foram tomando pancada até hoje começarem a ser reconhecidos, né? Então, é um mundo que alguém, né, ou alguém atrás bateu o pé e falou, isso aqui é o futuro, porque você vê uma empresa gigantesca que é a NTZ investindo no esporte universitário. Você vê os times grandes de futebol, como Flamengo, Santos, são as grandes potências do esporte, como clubes de futebol, por exemplo, investindo os clubes europeus. Então, não pode, quem está de fora não pode menosprezar o que está acontecendo, né? Então, essa questão da dificuldade mesmo que eu queria abordar. Certinho? Sobre Pode essa falar. questão de bater o pé e falar, tipo, e começar a construir as coisas e, enfim, levar pra frente, tem que ser assim. Eu tenho que ser assim muitas vezes, né? Quando eu assumi a gestão, não foi uma coisa muito... Na época a gente não tinha toda uma estrutura de eleição e tudo mais, então não foi uma coisa muito pacífica eu assumir essa gestão. O ex-presidente, ele saiu e basicamente eu, na época, eu só assumi as coisas. Tipo, eu que falei, ok, eu vou fazer isso. Tipo, eu vou fazer acontecer. E na época eu falei, cara, meio que eu desfiz tudo que era a 2E. Então, você pegar a 2E 2019 para trás e 2019 para frente, é totalmente, não é outra Atlética, é outra organização, não é a mesma coisa. Então, tipo, eu construí isso muito... eu e meus dois vice-presidentes, né, minha staff, a gente construiu tudo do zero, praticamente. Então, quando eu cheguei lá e eu falei, cara, eu vou ser a presidente e vou seguir em frente, eu não tive muito... Tipo, não foi muito, assim, baque das pessoas, porque eu já fazia praticamente tudo da Atlética. Então, Você já estava todo mundo lá. me conhecia, eu já botava a mão em tudo, eu fazia tudo. Então, lá, já era meio que foi natural. Mas se eu não tivesse essa postura muito de eu vou fazer e fazer eu não teria acontecer. toda essa Atlética enorme funcionando, inclusive com uma parceria com o time profissional. Então, é muito você, tipo, ser, tipo, até um pouco fria e falar, cara, vai acontecer e tá aí, eu colhendo os frutos, né? Meus jogadores treinando todos os dias, jogando para o campeonato e seguindo como tem que ser. Falta um pouco disso no esporte universitário para ser levado a sério, até fazendo uma crítica, porque acaba que a gente é a maioria, né, de fazer um trabalho sério, mas tem sempre a minoria que acaba manchando o nosso rolê. É o que é levado em conta, né? Os erros, né? É aquela história do castelo, né? Construir o castelo é difícil, mas para derrubar é só dar um peteleco que ele cai. É verdade. Então, sigo nessa linha, sabe? Você tem que ser muito confiante, botar muita garra no que você faz, né? Tipo, levar uma atlética a sério. Eu até falo quando meus staff dizendo, cara, vocês não estão aqui, tipo, o esporte universitário não dá dinheiro. A maioria é associação atlética, então a gente só faz aqui por amor. Então, cara, vamos fazer por amor, vamos fazer pela gente também. Então, tipo, cara, você hoje é um designer, você entra numa atlética, faz um produto, faz um design de um casaco, você pode botar no seu portfólio e pode, tipo, vender para botar no currículo, enfim. Esse tipo de coisa que a gente tem que ter em mente, que a atlética ela serve também como um laboratório de erros, né? Eu até falo que a melhor parte do esporte universitário é você poder errar. Tipo, hoje eu faço letras e estou na gestão de uma atlética, eu não faço administração, então eu não tenho tipo, vou aprender isso na teoria, todo na prática. know-how de gestor, né? Então, meio que foi meu laboratório e hoje, tipo, eu sei que eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso na minha profissão. A gente aprende muito. A Atlética é uma grande escola, né? E aí, independente de ser de esporte, de ser uma Atlética mais tradicional, a gente aprende demais. Eu ia para as perguntas, mas eu vou perguntar para tu se já teve alguma treta pesada aí no meio que você universitário. Já teve alguma coisa, uma treta assim que deu brabo? Pode falar. Aqui tem. Você botou na fogueira agora. Então, porque a partir do seu, depois vou puxar outra questão. Tá. Eu quero saber se você
tem alguma história aí. Polêmica, né? E pode dar nome. Eu gosto de nomes. Eu não vou citar Tá nomes, bom. meu querido. Não vou citar. Mas então, o que X e aconteceu? Y, então. A gente estava jogando num torneio ano passado, no final do ano passado, e a gente estava tendo transmissão, né? Como foi até na transmissão do Twitch, que é o maior campeonato, então você imagina quanto de visualização estava tendo. Não sei do porquê, mas do nada um rapaz de outra atlética começou a xingar a minha streamer, né? A gente tem uma equipe de streamers também, criador de conteúdo. Aí começou, a menina tava torcendo no chat pela nossa equipe que tava jogando, e aí o cara começou a xingar ela porque ela tava torcendo pela minha equipe. Só que ela começou a xingar, tipo, dar aqueles comentários inconvenientes e depois começou a, tipo, ser muito ofensivo. Foi até o gordofóbico. A gente falou, cara, tipo, tava todo mundo super incomodado lá na transmissão, tava tipo, todo mundo, cara, cala a boca, você tá falando besteira. E aí eu falei, gente, isso não é inaceitável. Aí eu trouxe isso pra meu Twitter pessoal. Eu postei isso na minha rede social, falei, cara, esse tipo de coisa, eu tirei print da mensagem dele, cara, esse tipo de coisa que o esporte universitário não vai pra frente. E, tipo, não é uma coisa que é aceitável dentro do esporte, cara, só porque a menina tava torcendo pelo time dela. E, enfim, aí a organização não gostou, aí veio reclamar comigo e deu aquele bafafá todo. A organização não gostou de você ter reclamado? Não gostou de eu ter postado isso no Twitter. Eu falei, cara, eu mandei e-mail pra vocês me ignoraram. Então, assim, acho que a única forma de eu ser ouvida, postura, né? E aí, enfim, aí começaram a... Aí sempre tem, né? Tipo, alguém daquela organização ficava falando, mas isso, olha como que ela é gestora e tal, enfim, fazendo piadinha. E aí isso meio que criou uma rixa, sabe? Eu me posicionar desse jeito criou uma rixa entre as duas equipes. E aí, desde então, aconteceu que um jogador meu, um ex-jogador meu, ele fez um comentário preconceituoso dentro do jogo. E aí a gente puniu ele, a gente afastou ele, tipo, do resto do ano, assim. Ele estava desclassificado de jogar qualquer coisa. E aí isso, acredito que aconteceu. Essa Telhado equipe de que eu vidro, reclamei, né? pegou e postou no Twitter, enfim, postou lá e começaram, tipo, a ter que retrucar o que eu tinha feito. E aí deu uma repercussão absurda, tipo, foi uma dor de cabeça, assim, que eu passei. Foi uma das maiores tretas que eu já tive que resolver, uma crise de imagem que eu tive que resolver na minha vida. Mas no final, tipo, esse jogador não joga mais pela gente, ele foi expulso, né, de vez, assim, já tava expulso, agora ele foi expulso de vez. Então a gente deu um caso encerrado. Porque, como eu falei, tipo, a gente não tem como aceitar esse tipo de postura preconceituosa, porque a gente tem muita gente de minorias dentro da 2E que a gente recebe de braços abertos. Então já tinha a gente tinha resolvido o problema aqui dentro, só que o problema foi para fora. Então você imagina como é que aquele telefone sem fio, né? Tipo, estão passando pano, sendo que ninguém perguntou o que eu tinha feito nessa posição. Então foi essa crise de imagem que a gente teve que lidar no final do ano passado e que deu uma treta e que agora até hoje a gente é um pouco tem essa rixa, sabe? Entre a gente e essa outra equipe aí. Que a gente não vou falar. Essa que você não quer falar. Depois você me fala em off, então. Eu nunca vou sair no Twitter meu vídeo falando isso. Mas as pessoas parece que se tornam mais corajosas quando estão atrás do computador, né? Então, sim, acho que coisas que elas falam online não falariam pessoalmente. Muitas coisas, ninguém né? ia falar isso na Lui presencialmente, né, na cara. Então, aproveita pra falar das redes sociais e tudo mais. Verdade. Eu levantei essa questão da treta, eu não sei se provavelmente, se eu sou leigo, soube, você deve ter ficado ciente também, sobre o MIBR e a Fúria, sobre essa treta que deu aí. Eu tenho uma opinião contra a MIBR, então eu vou ser cancelada nas redes sociais. O que aconteceu e por que... Assim, só para quem não está situado, é uma questão basicamente uma questão de fair play. Isso que é o lado que eu estou sabendo. Que deu um problema lá no MIBR, a Fúria matou o jogador lá. Era CS o jogo? CS, sim. Era CS. E aí eles deram replay, viram que realmente deu algum problema, não deu um bug lá. E a Fúria não deu fair play na hora. Demorou bastante para responder. Basicamente isso, né? Vai, Mari.
Vamos lá. Eu vou dar minha opinião como dona de equipe e como dona de campeonato também, porque eu sou Ah, uma das legal. donas do Campeonato Brasileiro de Esportes Universitário. Você se apresentou e não Então, falou isso, pois ocultou as é. informações, hein? Meu Deus, eu vou deixar no meu Instagram aqui, aí vocês veem tudo que eu tô fazendo nos Tá bom. esportes. Mas o que aconteceu sobre a MBR e a Fúria? Tipo, pela visão, tipo, simples da coisa. A MBR teve um problema, a Fúria não tem nada a ver com isso, e no regulamento diz que se você abre, tipo, causa o dano à outra equipe adversária, você não tem, aquele round, né, aquela partida não precisa voltar. Tipo, você não é obrigado a voltar, você ganha e acabou. Aí, tipo, como foi um campeonato online também, é bom citar, então, tipo, Uhum. quando é um campeonato online, aí falando até só dos esportes, né? Porque não tem isso no modalidades tradicionais. Quando é um campeonato online, acaba que a organização do campeonato ela não tem todo o pleno controle do que está acontecendo. Então, se o computador der problema, é o seu computador que deu problema. Se faltar luz na sua casa, é a sua casa, é a sua luz que faltou. Se der problema na sua internet, a sua internet caiu. Então, a gente não tem muito a ver o que está acontecendo na sua casa. Se fosse um trabalho presencial, aí seria culpa da organização. Se desse problema no computador, o computador era da organização e a culpa é dela, de ter botado aquele computador defeituoso para você jogar. Então, tem essas nuances. Quando foi o campeonato online e deu problema no PC, no computador do Fallen, que é o Fallen e do Uhum. Fer, né? São dois jogadores da MBR. A Fúria usou o regulamento e falou, cara, a gente não precisa dar o fair play. A gente, eu não entendi, eles demoraram, eles conversaram entre si. E como a Fúria é uma organização, eu até brinco, cara, um time de esportes não são 5 amigos jogando, é uma organização por trás, tem o dono, tem o cara da mídia que vai cuidar da imagem do seu time, não é assim, vou fazer e acabou. E você tem que perguntar para as pessoas o que vai acontecer. Eles perguntaram pro treinador deles, tipo, tá, o que a gente faz? A gente dá o fair play ou não dá, né? Porque a gente não precisa, mas agora é nossa questão de querer ou não. A Fúria demorou para responder. E por causa disso, a MBR começou a ficar furiosa, digamos assim, até fazendo analogia, brincando. Inclusive, foi postado no Twitter, né? Acho que até um pouco de vício da gente dos esportes é postar as coisas na rede social. Não sei porquê, gera treta, não recomendo. Uhum. E aí, em vez de postar sobre aquilo no Discord, que é um programa que a gente usa mais de comunicação entre nós, foi postado no Twitter, isso, tipo, todo mundo viu. Então, assim, foi uma coisinha que veio daqui pra, tipo, o mundo inteiro Uhum. tá vendo essa treta. E aí ficou chato, porque a Fúria demorou pra responder, deram o fair play, inclusive, só que a treta já tava lançada no ar, Já então depois, 15 minutos na rede sim, já vira o já vira uma, bafafá. E que aí, é uma bola de no neve. final do jogo, a MBR ganhou, inclusive. O Fer, que é o jogador da MBR, postou Fúria, vocês são uns merdas. E aí já tava. Já tava, A bomba tava já plantada tava fora do feito. jogo. Então, foi essa questão. E eu acho que foi muito má gestão. Tipo, não é má gestão, mas é um pouco de falta de paciência da MBR de resolver. Uhum. Eu entendo, agora falando como dona de time, eu entendo a ansiedade que é estar no campeonato, ainda mais um campeonato que vale sei lá, centenas de milhares de dólares. Você tá ali naquela pressão e o cara não te responde, você, tipo, tá puto por causa disso, e aí você acaba falando esse tipo de coisa. Mas, como eu falei, se a gente. Eu tive que lidar com uma crise de imagem, porque um jogador falou besteira num joguinho e a gente é universitário, você imagina a MBR, que é um time Pois internacional de é. esporte profissional, e um cara posta aquilo. Então, eu dei uma crise de imagem pra MBR, só que como é a MBR, que a MBR é um dos principais Uhum. times de CSGO, tudo bem, a gente tá do lado da MBR. Eu acho que foi totalmente errado esse tipo de postura, sabe? Você não tem que fazer uma coisa desse tipo. Se você não gosta do time, você não precisa postar para 1 milhão de pessoas no seu Twitter, sabe? Então, É, meio que essa é a minha opinião. não, claro, entendi. É um lado que eu não. Porque quando eu soube da história e vi, até o Igor estava numa entrevista com o Joko sobre. Eles comentaram sobre isso. E aí estavam falando que o Joko falou assim: a MBR estava, tipo, desbravou esse mundo de CS. E a Fúria tá com a garotada nova. E a MBR já deu vários fair plays e tal. Aí o histórico eu não sei, mas segundo o Joko, né, eu vou acreditar nele que o cara conhece. E aí era simplesmente dar, né? Mas
tem tudo que você falou. Essa é a visão dele, Sim. né? Mas a Fúria deu o Tem, fair play, sabe? Então, demorou, mas deu, né? Então, acho que... antes tarde Mas do que acho que a nunca. ansiedade mesmo, talvez seja a questão de rivalidade. Eu não sei como é que é a rivalidade, mas é um Vasco e Flamengo, É, provavelmente, né? Se o cara demora, é complicado, né? Mas tem que entender, tem imagina que ver isso os no dois futebol, lados, né? né? Oi? Imagina, tipo, você imagina isso no futebol, que demora 15 minutos pra dar uma decisão. Ah, É um uma gol coisa que demora esse. irrita. Agora tem o VAR aí, demora 5 minutos para dar um gol, o pessoal quase se mata, né? Sim. Então, mas. Aí também acho que foi muito mais a postura. O Fê, inclusive, é um jogador muito assim explosivo, já é uma coisa dele, assim, então Entendi. não, tipo, então foi meio que uma coisa esperada que aconteceu, essa bagunça toda. Vamos de pergunta, Mari. Vamos, O pessoal vamos. quer saber aí. Provavelmente você conhece o pessoal é seu fã, então. O Gabriel Martins, ele mandou 2 perguntas. Se a gente já. As perguntas que tiverem sido feitas aqui por eles, a gente já comentou, a gente dá uma reforçada, mas não deixa ninguém sem resposta de novo, né? Tá Não, bom. não vale a pena ter mandado a pergunta. Pô. Então, Gabriel, a primeira pergunta do Gabriel é o seguinte, né? É Gaweit Briel, né? Qual o objetivo principal de uma atlética de esporte? O objetivo são vários, né? Como a gente é uma atlética, você pode, por exemplo, eu tenho o objetivo de usar essa experiência que eu tenho para entrar no mercado profissional de esporte eletrônico. Então, mas eu tenho um jogador que ele tá aqui para tentar, tipo, ser jogador profissional, jogar no time profissional, né? Fazer o nome dele. Eu tenho um jogador que está aqui por diversão, por querer jogar e não ter o nível profissional e nem querer chegar lá, mas querer participar de alguma coisa por jogar o campeonato do jogo que ele gosta. Tem os jogadores aqui que quer entrar para fazer amizade, mas que também, né, segue um rotina de treino, mas tá ali mais, tipo, beleza, vou conhecer uma galera legal e Socializar, gosto né? dessa galera. Então, mas o objetivo geral da organização é promover o esporte eletrônico dentro da UF em si. Acho que a gente, além da UF, a gente também quer ter um polo de esporte eletrônico dentro do estado do Rio. A gente é muito carente nesse sentido. Mas no objetivo geral, tipo, uma maior missão é entregar a palavra do esporte eletrônico, sabe? Então, a gente ter esse tipo de iniciativa, a gente defende essa causa, de certa forma, então acho que é o maior tipo de visão Objetivo. que a gente tem. Uhum. E você acha que é possível encontrar profissionalismo de forma consistente dos membros da Atlética sem tirar o fator diversão da equação? Dá para encontrar Então, profissionalismo? acho que depende muito da pessoa. Acho que, por exemplo, como é uma coisa não remunerada, é uma coisa que tipo, é da faculdade, é muito difícil. Se você não gosta daquilo, você não vai ser um bom jogador, não vai ser a parte profissional. Mas, claro, tem os momentos chatos. Tem os momentos que você vai, tipo, tá numa má fase, você tem que ser profissional de continuar e não falar, é só um timezinho da faculdade, não tem que continuar. Fala, não, cara, você tá aqui no objetivo. A gente faz todo aquele processo, tipo, você, qual o objetivo está aqui? Você, tipo, precisa de algum treinamento especial ou tudo mais. Para staff também, né? Tipo, como a gente trabalha, tipo, pela Atlética, se você não gosta daquilo, você não vai fazer o melhor trabalho e não vai render. Então, você não vai É ficar ali. verdade. Então, é meio que pesar as duas coisas, sabe? O Baroni, conhece o Baroni? Conheço. Beijo, Baroni. Ele pergunta o que possibilitou a 2E ser o que é hoje. Que possibilitou. Eu acho que foi uma combinação de várias coisas legais que aconteceram. Primeiro foi muito trabalho duro. Acho que quando eu assumi principalmente, foi um trabalho assim gigantesco que a gente fez, bem sólido, até de planejamento. Então, tipo, cara, o que a gente ia fazer esse mês e o que a gente ia fazer daqui a um ano. Então, a gente teve esse tipo de visão. Então, isso ajuda bastante a você saber o que você está fazendo, né? E isso é tipo, importante pra caramba em qualquer projeto. Eu acho que também a combinação de pessoas que eu tenho dentro da Atlética, que eu tenho pessoas muito bem qualificadas, muito bem, tipo, motivadas de estar ali, isso deu uma sorte pra mim. Isso dá uma sorte. Ter uma equipe que Então, quer a tipo, mesma coisa que você. pois é. Então, eu acho que foi essa combinação de muito trabalho duro, pessoas que estão empenhadas a fazer e muita paixão, né? Porque acho que além de jogar pela UF, a gente joga pelo esporte eletrônico, né? Porque
ainda é uma minoria, então a gente abraça isso como, tipo, nossa causa, sabe? E ele pergunta também o seguinte, o esporte hoje tem um potencial de crescimento absurdo, né? É absurdamente elevado. Como você observa o impacto desse crescimento para o cenário universitário? Acho que é até um pouco que as pessoas acham que o esportes e o esporte universitário são coisas diferentes, mas não. A gente está dentro do cenário de esportes. A gente só tem uma peculiaridade, que nossos jogadores têm uma matrícula numa universidade, uma instituição de ensino superior. Então, conforme o esportes cresce, a gente também cresce junto, de certa forma. É muito mais os times profissionais, vão ter muito mais investimentos e capital para apadrinhar uma atlética e elevar o nível dessa atlética, os campeonatos vão surgir, vai ter muito mais visibilidade, né? Vai sair, tipo, você vai ver muito mais no jornal, iniciativas de esporte eletrônico. Então, conforme eles crescem, a gente também cresce junto, porque a gente não está separado, a gente faz parte desse universo e também, tipo, eu até falo muito, né, que o esporte universitário, como a gente trabalha muito a questão da qualificação profissional com o esporte, a gente está gerando aqui dentro um time de pessoas muito qualificadas que entendem do cenário. Por exemplo, você vai contratar hoje um cara de marketing para fazer algum branding da sua empresa, você vai contratar um cara que é de marketing e entende de esporte, sabe? Então, esse tipo de lacuna no mercado de trabalho também vem muito para a gente vem muito do universitário para preencher esse tipo de coisa. Então, conforme eles crescem, a gente cresce junto no mesmo nível, sabe? É uma reação em cadeia, né? Velocidade. Uhum. Uma reação do lado de cima e vem. A Sim. gente tem que aproveitar a onda, né? Exatamente. Aproveitar a onda. O Jonas de Abreu pergunta qual a dificuldade mais comum que você enfrenta diariamente sendo presidente de uma atlética. Tem uma dificuldade, né? Não tem tem, uma, não. não Tem tem. uma lista aí, que é a ordem cronológica, que é alfabética. De Mas, dificuldade. cara, dificuldade não é assim, são pequenos desafios que eu falo, né? Mas Dificuldade, ele pergunta qual é a mais comum, assim. a mais comum Toda semana, é sempre essa tem. questão aí tem um pouco da inconsistência dos jogadores. Por exemplo, acho que agora na quarentena nem tanto, porque tá tudo tão fluindo tão bem, que eu tô tipo, ai, nossa, que maravilha. Mas quando eu tenho aula na faculdade, essas coisas, acaba que atrapalham até aquele meme, né? A faculdade atrapalhando a minha atlética. É Então, verdade. é um pouco disso. Mas, de certa forma, venda de produtos acaba sempre dando um probleminha ou outro. Acho que manter a regularidade dos treinos também é uma dificuldade comum de atléticas em geral, não só de esportes. E é isso, acho que de resto, o que eu posso falar é mais dificuldades pessoais mesmo, no sentido de, às vezes, eu não tenho muito tempo para gerir a atlética, eu estou ocupada com outras coisas, mas são mais coisas pessoais minhas. Antigamente tinha muita coisa da minha família ser contra, mas agora nem tanto. A gente vai, né, tocando no que der, eu tenho uma galera muito boa que eu posso contar. Legal. O melhor cenário para atlética de esporte é pandemia e férias? Então. Pandemia. Não. Falar melhor cenário da pandemia é triste, mas se eu Triste, falar né? sim. Férias nem tanto. Inclusive, é até uma coisa diferente, né? Eu também acompanho bastante o cenário universitário de esportes da Espanha. E lá, todos os campeonatos deles são nas férias. Não tem um campeonato espanhol de esporte universitário durante o ano letivo deles. E aqui é o contrário, porque aqui não tem campeonato nas férias e só tem campeonato durante o ano letivo, né? Acompanha muito o calendário do futebol, né? Uhum. Dos É esportes, né? bem isso. E até mesmo nas férias, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem 2 semanas de férias no meio do julho, então dá pra fazer quase nada. E durante as férias de verão, né, tipo, tem galera que volta pra casa, galera que mora longe, por exemplo, então, tipo, não quer, talvez, tá sem ver a família, não vai querer ficar jogando no computador, ou coisa do tipo. Então, até não é muito comum a gente jogar durante as férias, só campeonatozinho presencial, assim, de um dia, essas coisas. Um split, né? Rapidinho, assim. É. O Caio Beckman pergunta qual é o principal desafio encontrado para deixar de ser uma atlética amadora e caminhar rumo à profissionalização. É um gap gigante. Inclusive, muita gente me pergunta sobre isso. Acho que toda atlética em si, ela nasce amadora. Acho que não vai deixar de ser amadora. Porque para mim, profissional é quando a pessoa, tipo, ganha para estar ali.
E a gente não tem... Por exemplo, o Atlético não é meu principal trabalho, sabe? Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha faculdade, então não vai ser profissional, porque eu não trabalho com aquilo. E ninguém trabalha com Atlético, né? Só se, tipo, alguém for contratado e etc. Mas não é Só os assim, não é o caso. técnicos, né, que Tipo, recebem na Atlético, mas o a gestão diretor, é o amadora presidente, nesse é sentido. gestão. E não é amadora no sentido pejorativo Não, da amadora palavra. É de amadora não ser de... profissional, né, de receber. É, exatamente. No seu foco da pessoa e tal. Mas eu entendi a questão do ser Uhum. amadora pro profissional de ter, tipo, uma coisa mais séria, né? Tipo, como, por exemplo, a gente com a INTZ. Muita gente me procura e eu falo, cara, você tem que ver a Atlético como seu produto. Você tem que vender seu produto. Então, como é que você vai, tipo, ofertar seu produto para uma equipe profissional, ou para seu patrocinador, para que você consiga estruturar melhor essa Atlético? Acho que tem que ter a questão do CNPJ, que tem que ter para qualquer parceria. Tem que ter muito isso. Quase Dificuldade de nenhuma Atlética CNPJ. tem, né? Pois é. Quase nenhuma. Então, é nesse caminho de saber vender essa Atlética, tipo, chegar e falar na cara de pau mesmo, falar, cara, meu time é universitário, eu quero isso, eu desejo isso, meus projetos são esses. Acho que é nesse caminho, assim, sabe? Mas amador sempre vai ser. Verdade. Tem alguma coisa para falar? Algum recado? Alguma coisa que você esqueceu? Gostei muito de conversar contigo, Mari. Muito obrigada pelo Prazerzão. convite. Eu vou falar de novo que eu sou dona de campeonato também, que eu não falei no início. Falou no meio e falou no final. Além da Atlética, eu faço muita coisa nos esportes. Você me convidou para falar sobre a 2E, mas olha, se eu falar tudo que eu faço, é outra live. Então a gente faz uma por mês, então. Aí você fala de cada atuação. Um projeto que eu gostei muito de fazer, na quarentena, inclusive, foi o Major Niterói, que foi um campeonato da Prefeitura de Niterói de League of Legends e de FIFA. Foi, tipo, um projeto maravilhoso, porque foi a prefeitura que, tipo, falou, a gente vai apostar. A Secretaria de Esportes falou que ia fazer, a gente fez um campeonato maneiro, deu, tipo, 264 pessoas. Do de FIFA deu 100 e pouco, então, tipo, foi muito legal de fazer esse tipo de iniciativa pioneira, né, no poder público. Eu também faço alguns eventos para mulheres nos esportes, junto com a Red Bull. Eu fazia presencial, né, só que agora tá parado. Inclusive, saudades. Eu faço cosplay também. Eu vi que você estava vendo o meu vídeo no evento. Cosplay, para quem não sabe, não sei se você entendeu que eu tinha falado o que era cosplay. Uhum. Cosplay é você se fantasiar de algum personagem, de algum jogo, de algum filme, de alguma série. E além de fantasiar, você tem que interpretar o personagem. Então, é muito para concurso, esse tipo de coisa. É uma fantasia muito mais elaborada. Acho que é isso que eu faço. E trabalho também no CBCS, que é o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike. Esse é meu trabalho, inclusive, meu emprego. Sou profissional nos esportes nesse sentido. Só para deixar registrado, pessoal, tô agora aqui com a Mari, tá, ó, online aqui, e amanhã a gente solta esse vídeo lá no canal, tá bom? Então, eita, calma aí. Falha técnica. Gravado também dá seus problemas, né? Fica muito mais legal de assistir. Queria pedir pro pessoal se inscrever, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, dá curte, ativa o sininho lá, que tem vários projetos legais. Tem uns vídeos aí falando de torcida universitária, tem falando da Dragões da UF, tem falando do Manidas. Vamos falar de outros campeonatos universitários. Se vocês quiserem que a Mari volte aqui falando mais de esporte, ou se quiser que outras pessoas de esporte venham falar também, tem o pessoal da UFSCar, do Minerva também, estão abertos aí para poder vir aqui falar com a gente faz um bate-papo também legal. Então se inscreve, compartilha esse vídeo aí para o pessoal que não conhece o esporte, para poder se aprofundar mais, passar a conhecer, dá o joinha, né? Ativa a notificação para não perder nenhum vídeo do canal. E tamo junto, pessoal. Obrigado, Mari, mais uma vez, Muito obrigada por ter aceitado aí de primeira esse convite. Agradecer também a Daróis, que passou o contato da Mariana. Tá, Daróis? Tamo junto, Daróis. Ó, murrinho para você. Maravilhosa. Então, e esse cenário, a gente está aqui, a proposta do canal é dar voz para o meio universitário,
o esporte está no meio universitário, está crescendo a passos largos, a gente vê aí, ainda mais na quarentena. Então, a gente está... se precisar de alguma coisa, alguma divulgação, Mari, pode falar com a gente, que a gente divulga aqui também. A gente é pequenininho ainda, mas daqui a pouco a gente, né, a gente alcança aí esses altos voos, igual a A2E conseguiu aí. É A2E, né? Porque o E é só no Rio. O pessoal dos A outros gente até estados brinca, né? aí. Que a gente falava A2E UF, mas agora que é NTZ virou A2E, só para rimar. Ah, tá certo aí. Mais uma curiosidade aí da Atlética. Então, muito obrigado mais uma vez, tá, Mari? Vou fazer um convite para você. Quando você puder acabar a quarentena e quiser ficar eternizada no nosso cenário aqui atrás, ó, tá convidado aí. Se tiver algum brindezinho da A2E aí para eternizar no nosso cenário, tô aceitando. Vou mandar um mimo. Os Tá bom? recebidinhos. Obrigado, tá bom, Mari? Um beijo, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição. Tá bom. Tchau, Tchau. tchau.